Bem, dando sequência ao nosso preparatório, né? As questões de preparação. Essa prova aqui caiu em São Paulo, num concurso para enfermagem. E muito interessante essa questão aqui, que é uma questão de raciocínio lógico. Em algumas provas não aparece mais o termo questões de matemática, aparece questões de raciocínio lógico. E essa aqui é uma delas, ó. Considere a sequência limitada e ilimitada. Aí foi dada uma sequência, sendo que aparece em negrito esses valores aqui, ó. 10, 15, negrito 2, 20, 25, negrito 4, 30, 35, 8, negrito 8, 40 e aí segue por aí. Nessa sequência, criada por meio de um padrão, há situações na qual a diferença entre um dos seus termos e o termo seguinte é igual a 1. Em relação a esses dois termos, está perguntando qual a soma. Como é um assunto que não depende de fórmula, somente de raciocinar, nós vamos analisar essa sequência aqui. Então eu ampliei um pouco mais essa sequência. Estão aqui as opções de resposta, né? A gente não pode se perder o foco da pergunta, né? Que aí é que às vezes está a pegadinha. Ele quer saber exatamente a soma desses dois termos, então a gente tem que descobrir que termos são esses. Então aparece aqui, tá, as opções, resolução. Eu ampliei um pouco mais a proposta da sequência, né? Botei nos valores aqui e coloquei, parou no 40, né? Eu botei 45, estou observando que aqui é 20, 25, 30, 35, então botei 40, 45, o dobro de 18 deu 16. Depois vem 50, 55, o dobro de 16, 32, 60, 65, o dobro de 32, 64. Já notei que os dois números sequentes é 64, que está aqui, e 65, que está aqui. Pois lá o problema dizia que a diferença entre eles tem que dar 1. Então 65 menos 64 vai dar exatamente 1. Mas não é isso que o problema está perguntando, ele não quer saber os dois números, ele quer saber exatamente qual a soma. Os números são 64 e 65, sendo assim, a soma entre eles será 129, é a resposta correta. Vamos para a segunda aqui agora, que diz assim: observe a figura a seguir para responder às questões 2 e 3. Essa figura representa no contorno de um terreno. Então vou apresentar uma figura para você, né, são duas figuras geométricas planas conhecidas, e ela representa o contorno de um terreno. As medidas da figura estão expressas em decâmetro, então já sei que foi medida em decâmetro. E considere a seguinte relação de medida: um decâmetro equivale a 10 metros. Já te dá uma dica, que mais tarde ele quer querer que você apresente as respostas em metro, né? E está dizendo que cada decâmetro representa 10 metros. Pede primeiro o perímetro desse terreno, e certamente, como eu disse aqui, essa questão aqui se refere a 2 e a 3. Então ele quer o perímetro e quer a área, né? Você vai ver mais tarde que ele quer a área. Então estão as opções aqui do perímetro primeiro. A figura que é dada no problema, essa aqui, ó, é um triângulo e um retângulo. Parece até um quadrado, mas eu sei que não é quadrado, porque um lado mede 5, outro lado mede 7. Para ser quadrado, as duas medidas teriam que ser, as quatro medidas teriam que ser iguais. Esses valores aqui são dados no triângulo, do problema. E se ele está pedindo para você calcular o perímetro do contorno, falta essa medida aqui, ó. E eu percebo que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, porque tem um ângulo medindo 90 graus. Então eu vou chamar aqui de A minúsculo. Pronto, chamei de A minúsculo. Por quê? Existe uma fórmula que chama-se Teorema de Pitágoras, aplicada em triângulo retângulo, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, isso aqui é a hipotenusa, esse aqui é um dos catetos do triângulo. Aí aqui do lado eu fiz, ó, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Substituir os valores, A ao quadrado, que é esse aqui que eu não sei, 5 ao quadrado, que é um cateto, então 5 ao quadrado mais, aqui vai ser 12, né, porque aqui no caso mede 7, porque aqui mede 7, então deu esse aqui 5 mais 7, 12, que é o total aqui, então 12. Então 5 ao quadrado 25, 12 ao quadrado 144, 25 mais 44 dá 169, o A
para achar o valor do A é raiz quadrada de 169, que no caso dá 13. Então, esse lado aqui mede 13. Agora eu posso calcular o que o problema pede, que é justamente o perímetro, né? Então, vamos passar lá para outra folha, para a gente poder calcular inicialmente o perímetro. Então, tá lá, ó, lá em cima. Então, já sei que o A vale 13. E para calcular o perímetro é a soma de todos os lados, né? Então, o lado AB, BC, CD, EDR, EF, FA. O perímetro se representa por 2π, porque você pode fazer uma questão que te peça o semiperímetro, aí vai ser o perímetro dividido por 2. Por isso é que o perímetro se chama 2π. Somei 13, que é o AB, BC 5, CD 7. Fiz essa soma aqui, deu 40 decâmetros. Lembrando lá do início do problema, já como eu já falei, a gente não pode se desligar da pergunta do problema, dos dados, das informações que o problema fornece. Ele diz que cada decâmetro representa 10 metros. Então, multiplicando por 10, dá 400 metros. Esse é o perímetro. Já no 3 diz assim: e a área desse terreno? Como é que vai ser? Bom, para eu calcular a área do terreno, eu vou ter que calcular a área separadamente. Então, vamos aqui, ó. Vou voltar aqui a figura, ó. Olha, aqui, a figura aqui, ó. Então, eu teria que calcular a área desse triângulo aqui, que é o triângulo retângulo. A fórmula é base vezes altura sobre 2. Eu vou mostrar para você mais a seguir. Então, eu tenho que calcular a área desse retângulo aqui, e somar as duas eu vou ter a área do terreno total. Então, voltando, os dados estão aqui, ó. Aqui é base, que é 12, 13, é 5 mais 7, né? 12 vezes altura, que é essa aqui, dividido por 2. Né? E aqui é base vezes altura, que é 5. Tá? Dá 35. Então, mas vamos ver isso aqui com detalhes lá nos cálculos. Então, tá aqui, ó. Aqui estão as informações em relação às opções de resposta que a gente pode encontrar. Tá aqui, ó. O S1 seria a área do triângulo. Base vezes altura sobre 2. 12 vezes 5 sobre 2. 12 vezes 5, 60. 60 dividido por 2 dá 30 decâmetros quadrados, que é a unidade de área. Decâmetro quadrado, metro quadrado, tudo unidade de área. Agora, o S2 vai ser a área do retângulo embaixo, que é 7 vezes 5, que dá 35 decâmetros quadrados. Bom, para eu achar a área total, que é a área do triângulo somado com a área do quadrado, eu faço 30, que eu encontrei aqui, mais 35 que eu encontrei aqui, dá 65 decâmetros quadrados. Lembrando que essa não pode ser a resposta, porque ele lá na frente ele tinha dito que 1 decâmetro quadrado representa 1 metro, né? Então, vamos aqui, ó. Lembrando aqui para você, essa aqui, ó, não sei se você lembra disso, isso aqui é a relação simples: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Cada casa que eu ando para a direita eu multiplico por 10. Tá? E aqui é a unidade de área: quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado. Cada casa que eu ando para a direita multiplicado por 100. Então, o resultado que eu encontrei lá em cima, que foi 65 decâmetros quadrados, eu vou multiplicar por 100, que vai dar 6.500 metros quadrados. Essa é a resposta. E assim, passamos mais três questões do concurso lá de São Paulo. Qualquer dúvida é só perguntar.